Olá pessoal, meus amigos, chegando aí nessa noite de hoje muito especial, maravilha a todos que estão chegando aí agora, um grande abraço a todos do meu canal, os visitantes, amigos, o pessoal do canal do Rafael Hungria, Unificação do Conhecimento, olha, boa noite Coimbra, Portugal, tem gente de todos os lugares aí, ó, maravilha aqui, ó, Rafael, você é um fofo, não escrevendo aí, ó. Hoje tem uma live muito especial, né, com o meu amigo Rafael Hungria. Ele é uma pessoa, né, que traz um conhecimento muito grande sobre as antigas civilizações do passado do Brasil, o nosso histórico e como o Brasil vai ser uma nação líder para todo mundo aí, ó, né? A live de hoje, Brasil, Revelações para a Era Dourada com Rafael Hungria. E o Rafael, eu vou chamar agora, traz conhecimentos assim incríveis. A gente chama de revelações, porque são conhecimentos que não são trazidos no dia a dia. Está aqui o canal do Rafael, Unificação do Conhecimento. O Rafael Hungria, ele é psicólogo, ele é um pesquisador de Dáquila, ele é um estudioso profundo da arqueologia, da história da humanidade, e ele é responsável pela unificação do conhecimento e da interligação das linhas de pensamento. Ele faz um trabalho muito bom, né? Agora, é minha alegria, com meu prazer, eu quero chamar meu amigo Rafael Hungria. Bem-vindo, meu caro. Muito legal te receber aqui no canal, Ensinamentos dela de Aquário. Bem-vindo, amigo. Estamos juntos, parceiros aí, né? Fala, dá um alô para a turma aí, vem. Boa noite, Luciano. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com todos os seus seguidores. Sucesso aí no YouTube, sempre trazendo conhecimento, luz, né, e esperança para todos neste momento que estamos passando. E acredito que nós vamos vencer essa batalha, né? Todos juntos em união. Com certeza, né? Então, o Rafael está fazendo um trabalho muito bom no Telegram. Ele tem o grupo no Telegram, ele tem o canal no YouTube, que eu já coloquei, Unificação do Conhecimento. Vou deixar depois da live o link dele para a gente conhecer o canal. Tem vídeos incríveis lá. Ele tem uma série que chama Rafa Flix, né? Que são vídeos curtinhos, que está sobre essa parte, explicação sobre a origem da humanidade, sobre os Anunnaki, sobre Enki, Enlil, muita coisa boa, né? Então, vocês depois assistam lá, vai dar tempo. Então, Rafael, fala para nós, assim, a gente quer saber muito sobre o Brasil, né? Sobre a parte do Brasil, como nós podemos visualizar um Brasil renovado, um Brasil grandioso, um Brasil que está caminhando rumo à Era Dourada. A gente sabe que na Dáquila Pesquisas, que é o local onde vocês estudam, é um local que tá focando muito no novo Brasil, no Brasil rico, no Brasil com as suas minérios, as suas riquezas sendo trazidas para a humanidade, para o povo, né? Então, eu sei que tu e toda a equipe lá de Dáquila tem feito um trabalho muito importante para realçar esse valor do Brasil e, de fato, trazer o nosso Brasil para o seu destino final, que é ser uma nação próspera, rica, maravilhosa. Então, fala um pouquinho do teu trabalho lá em Dáquila, o que vocês estão fazendo, qual é as propostas de vocês, dá uma palhinha para o pessoal, depois a gente volta para cá. Vai lá então, Rafael, contigo, então. Bem-vindo. Então. Obrigado, Luciano. Então vamos lá. O Dáquila Pesquisas é um ecossistema de diversos pesquisadores que se reuniram com objetivos em comum. Pessoas que se sentem diferentes, que querem sempre buscar algo mais além, tanto na ciência, na espiritualidade, em todas as pesquisas, né, na área do conhecimento humano. Então, o ecossistema Dáquila traz essas parcerias entre todos. Nós buscamos a união, ou seja, caminhar sempre lado a lado com todos aqueles que estão em busca do conhecimento, querem dar um passo mais além aquilo que está estabelecido na sociedade como já dogma e conhecimento científico, né, estabelecido como verdade absoluta. Nós acreditamos e sentimos que a pesquisa deve ser feita porque nós não encontramos ainda respostas suficientes sobre a verdadeira origem da humanidade, sobre os conhecimentos científicos que nos apresentaram. Existem muitas distorções, tanto naquilo que nós conhecemos como fundamentos hoje da ciência, né? Existem muitos equívocos. Então, nós estamos buscando parcerias para estabelecer mudanças com relação a esses paradigmas. Nós estamos também estabelecendo projetos em parceria com diversas empresas, comerciantes, pesquisadores, instituições, para trazer um sistema diferenciado, um sistema de parceria que vai trazer, com certeza, muita prosperidade, benefícios em tecnologias inovadoras para todos.
E o Brasil, com certeza, vai ser muito beneficiado com relação a isso, principalmente porque nós estamos construindo nosso centro tecnológico, a cidade modelo Zigurates, né, onde muitas coisas vão ocorrer em termos de pesquisa e descobertas para a população. Então, nós estamos abrangendo um grupo muito grande de pessoas, né? Não apenas espiritualistas e pessoas que buscam conhecimento voltado para as religiões, a história, mas também cientistas, investidores, pessoas com a visão do futuro, pessoas que têm essa visão, né, de formar esse ecossistema integrado para trazer melhorias para a população, na área social, na área econômica, na área do desenvolvimento humano, na área da saúde, na área da tecnologia, da ciência, como nós explicamos, né? Então, nós pesquisamos de tudo, civilizações antigas, antigos conhecimentos que foram deixados para nós, que foram distorcidos também. Nós buscamos esse resgate do conhecimento, para também esclarecer a nossa história, né? E é isso que nós vamos falar hoje aqui, que está ligado à história do Brasil e o que escondem de nós, né? Maravilha, muito bom. Então, a gente vai colocar, eu vou te puxar esse assunto das histórias antigas, as antigas civilizações do Brasil. Então, a gente sabe muito pouco do Brasil, a gente sabe um Brasil só pós-dilúvio, né? Que era Portugal, veio aqui, os portugueses, mas na verdade a história começou lá atrás, né? Então, para a gente, como diz assim, quem não conhece o seu passado não tem direito de receber um futuro bom, né? Então, a gente tem que estudar o passado para receber um futuro melhor e mais rico. Então, graças ao trabalho do Dáquila e do Rafael e da sua equipe, a gente está tendo acesso agora a novas informações que nunca foram trazidas na humanidade. Vamos deixar bem claro aqui, né, que o Rafael é um pioneiro que, através do estudo, do trabalho que fizeram em Dáquila, nunca foi trazido à tona esse assunto sobre a Ratanabá, a verdadeira capital do mundo, a riqueza do Brasil, as civilizações antigas do Eldorado, das cidades perdidas da Amazônia, pirâmides da Amazônia, e eles estão estudando isso. Então a gente vai, enquanto o Rafael vai falar, eu vou colocar algumas imagens muito importantes sobre as civilizações perdidas do Brasil, que estão escondidas ali na Amazônia, e também alguns desenhos, algumas fotos de como poderia ser essas grandes cidades. Então, Rafael, assim, a gente sabe que o Brasil fez parte já do conjunto Atlântida, né? Então a gente tinha grandes civilizações aqui no Brasil, pré-diluvianas, e que foram perdidas e soterradas totalmente com dilúvio, como a gente já estudou, já falou em alguns momentos. Inclusive, eu tenho um vídeo também que fala sobre isso, que está no canal. Então, assim, vocês estão organizando uma expedição, ou estão estudando como encontrar essa cidade perdida de Ratanabá e todas as cidades circunvizinhas ali, né? Existe um projeto, existe um ideal de achar isso e trazer para o Brasil a riqueza que está escondida ali. Fala um pouquinho sobre nós, enquanto eu vou colocar algumas imagens assim na tela aqui, tá? Graças às pesquisas que foram realizadas por Dáquila durante mais de 30 anos, principalmente ao presidente pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira, que foi o pioneiro nessa parceria e essas pesquisas, assim como os pesquisadores que já vêm no decorrer dos anos em Dáquila, buscando essas revelações. Eu estou participando atualmente dessas pesquisas também, propagando com mais intensidade essas revelações aqui no YouTube, mas estamos todos juntos, né, trazendo essas revelações do passado. Quando o grupo realizou algumas expedições em pesquisa na região da Amazônia, principalmente em Rondônia, encontramos o Forte Príncipe da Beira, Costa Marques, né? Lá naquela região existia algo muito misterioso, que seria um forte de pedra no formato de uma estrela. Depois fomos a descobrir que esses fortes existem no mundo inteiro, né? Esses fortes estrela. Então é muito interessante, porque as pesquisas, as expedições que foram feitas na época, né, isso foi mais ou menos lá pelo ano 2000, eles encontraram nessa edificação muitas coisas que não estavam reveladas. Haviam túneis subterrâneos, entradas, encontraram artefatos muito interessantes nesse local, e viemos a descobrir que essas construções não são recentes, são muito mais antigas do que a gente pensa. E depois encontramos no mundo inteiro essas construções, esses fortes em formato de estrela, espalhados em diversos pontos da Terra, Estados Unidos, Europa, América do Sul, não importa. São centenas de edificações estrelas como essa.
E o que nós descobrimos? Que esses locais foram construídos sobre a malha magnética da Terra, em cima de vórtices, pontos nevrálgicos da Terra, nós chamamos, que favorecem a propagação e a conversão da energia taquiônica, energia cósmica, assim como as construções escalonadas, as pirâmides no mundo inteiro, né, também fazem referência a esses locais, assim como estes fortes aí. Isso é muito interessante, porque nos levou a encontrar a antiga civilização que havia construído esses locais no mundo inteiro. Não só esses fortes, mas também as construções em pedras megalíticas, né, no mundo inteiro. Inclusive estradas que existem em todo o mundo interconectando essas construções. Este povo antigo ficou conhecido como os Murius. Muriu. Foi a primeira grande civilização da Terra. E eles estiveram aqui mais ou menos há 450 milhões de anos. A origem deles é desconhecida. Nós não temos esse registro ainda, mas sabemos que eles não são da Terra. Vieram para cá, mapearam toda a malha magnética do planeta e construíram essas bases sobre esses vórtices da Terra. Depois de um tempo, eles foram se espalhando pelo mundo, deixando seus descendentes e também construções e bases para estes povos. Tanto é que o antigo continente perdido de Mu tem relação com os Murius. E Lemúria é uma consequência da presença desses povos aqui na Terra. Não seria exatamente um continente, seria uma região, né, que também existia na época e que foi por toda a Terra sendo espalhada com seus descendentes. Então os Murius estiveram em todo o planeta. Só que o que acontece? Naquela época, as águas da Terra, os oceanos, os mares, não eram na mesma altitude que é hoje. Né? Ocorreram muitos dilúvios, ou seja, muitas precipitações da atmosfera, que o que existia no céu caiu, né? E as águas subiram. Então existem muitas cidades submersas nas águas, nos mares, pontes que conectam os continentes, né? Todas essas regiões mitológicas sempre existiram. Então nós temos que trazer esse paralelo e encontrar que civilização é essa que fazia conexão com Lemúria, Atlântida e outros povos antigos. Eram os Murius. Todos esses povos consequentes são descendentes dos Murius. Tá? Então, isso vai ser revelado em breve. Por quê? Nós conseguimos encontrar na Amazônia, aqui no Brasil, a capital do mundo, a antiga cidade de Ratanabá, que fazia conexão com todas as outras cidades. Todas as outras cidades em pedra, e algumas estão intactas até hoje, porque não foram submersas pelas águas ou soterradas pela lama após o dilúvio, são cidades satélites ligadas a Ratanabá. E Ratanabá, que seria a capital do mundo, ela está soterrada hoje a 120 metros de profundidade na floresta amazônica. E nós identificamos a localização dela e vamos apresentar ao mundo com certeza. Será uma descoberta, uma revelação bombástica para a humanidade. E com muitos benefícios também, né? Maravilha, que maravilha. Então a gente vê, porque é importante a gente valorizar o nosso país como sendo um tesouro mundial, ou seja, nós estamos destinados a emitir não só espiritualidade, mas também riquezas, conhecimento, luz para toda a humanidade quando isso for revelado. Então, quando descobrirem, pessoal, olha, vocês estão em casa aí, ó, presta atenção, você que está, né, com problemas, eu acho que está tudo indo mal, blá, blá, blá. Quando nós revelarmos que o Brasil tem uma cidade embaixo da terra, que ela é milenar, com tesouros riquíssimos, né, jazidas enormes de ouro, de outros minerais, todo esse mineral, todo esse ouro vai reverter em benefício do Brasil, ou seja, nós vamos ser a nação mais próspera do mundo, nós vamos, né, botar no chinelo, como diz, né, os outros países aí, porque aqui o nosso subsolo, especialmente ali na região de Ratanabá, como ele falou, que seria da Amazônia, é um subsolo riquíssimo de minerais, de ouros e pedras. Então, tudo isso vai reverter para o benefício meu, seu, de cada um de nós. Só temos que ter a paciência que isso aconteça. Agora, precisamos de pessoas
que estão de ponta, assim, que estão na liderança de buscar isso, de ir a fundo, de estudar, e pelo menos nós sabemos que nós estamos sentados em cima de uma terra dourada, cheia de ouro, que será revelada em breve, graças a esse trabalho aí de outros mais, né? Com certeza outros estão juntos. Então, parabéns, Café, pelo trabalho de vocês. Eu acho que isso aí é fundamental para o nosso momento atual. E assim, eu vou colocar algumas imagens aqui de alguns vídeos, aí eu queria que tu comentasse alguma coisa sobre essas imagens que estão, inclusive algumas delas estão no meu canal também. Aqui tem imagem de Ratanabá, né? É um desenho, né? Um desenho, como Sim. Aqui grandes pirâmides escalonadas, aqui também tem essa pirâmide que é do México, isso aí é uma dos Murios também, né? Sim, fica em Teotihuacan, cidade do México, né? São muitas pirâmides e construções, e também na península de Yucatán, ali no Golfo do México, existem muitas construções, todas elas faziam conexão com Ratanabá, nos Andes também, na Bolívia, no Peru, tudo isso tinha conexão com Ratanabá, inclusive algumas cidades, né? Interligado, né? Algumas cidades míticas, né? Tanto os povos indígenas, Tupi-Guarani, e outros grupos sabiam da existência do Eldorado, ou das cidades místicas da Bíblia, né? Ofir, onde o rei Salomão viria buscar o ouro, a terra que emanava, né, leite e mel, ou seja, prata e ouro. Então, a cidade de Ofir, a cidade de Akakor, citada por Karl Brugger, né, um alemão que escreveu um livro sobre isso, a cidade de Acarrim, Paititi também, entre outras, tem relação total com as cidades satélites de Ratanabá. Todas elas levavam para a capital do mundo. Então é isso que nós temos que entender hoje, né? Nós encontramos resquício dessas civilizações em pedras, em artefatos, em construções, né? E os povos que ocuparam esses locais posteriormente vieram a reconstruir em cima dessas bases. Então a gente encontra, por exemplo, aquelas construções dos jesuítas, né, que dizem ser dos jesuítas. Está aqui, Santo Ângelo. Isso aqui é minhas missões de Santo Ângelo no Rio Grande do Sul, né? Essas construções, tem no Paraguai, tem no Uruguai, tem no Rio Grande do Sul, tem na América do Sul, construções muito parecidas. Você pode ver que o formato das pedras, as construções são parecidíssimas com a dos fortes também, que também eram base dos murios. Quando os jesuítas chegaram, construíram essas igrejas maquiadas por cima dessas construções, né? E também existem coisas soterradas aí, tá? Todas essas construções vão muito mais a fundo. Tem túneis subterrâneos que interconectam essas cidades no Brasil inteiro, tá? E isso foi tudo perdido depois do grande dilúvio, que ocorreu mais ou menos há 14 mil anos atrás. E agora isso vai ser revelado. Então, todos os pesquisadores do mundo, tanto o coronel Fawcett, que veio para o Brasil na época, desapareceu na Serra do Roncador, né? Tem esse mito do desaparecimento do coronel Fawcett, seu filho, é porque, quem sabe, ele encontrou alguma coisa lá. Ou dizem que ele morreu, ou foi para o mundo intraterreno, né? Uma cidade. Então, existem muitas construções. Ratanabá, nós temos uma identificação muito forte, né? Com uma das entradas possíveis para se chegar até Ratanabá, que seria lá no Forte Príncipe da Beira, Costa Marques, em Rondônia, e também na Serra da Muralha, em Abunã, né? Na Serra da Muralha existem também passagens, entradas para se chegar em Ratanabá. Tudo isso nós estamos descobrindo. E um ponto muito interessante que nós identificamos nas pesquisas foi Nova Brasilândia do Oeste, em Rondônia. Encontramos uma grande pedra, e nessa pedra haviam inscrições antigas, né, muito interessantes, com informações ali bombásticas, inclusive sobre a criação do ser humano na Terra, realizada pelos Anunnakis. Nós vamos falar isso depois também. Então, Ratanabá ainda mantém oculta dentro dela muitas tecnologias bioplasmáticas. E é por isso que as nações do mundo têm interesse no Brasil, em Ratanabá. Por isso que os portugueses vieram para cá, os espanhóis na época. Não foi para descobrir um continente, não. O Brasil já era conhecido, essa região já era conhecida há milhares e milhares de anos, né? Eles sabiam que aqui existia algo especial. Eles sabem que aqui foi a origem da humanidade. Eles sabem que tudo começou aqui na Amazônia. Então, eles estão buscando invadir o Brasil realmente. Todo esse movimento, né, contra a nação e todo esse movimento mundial
tem a ver com essa tentativa, porque eles sabem que após a transição da terra, o Brasil vai ser muito bem preservado, e eles querem usufruir das riquezas que nós temos aqui. Não só minerais, mas também de conhecimento e tecnologia, porque Ratanabá, além de ter muito conhecimento lá preservado, tem muita tecnologia, muito artefato, muita riqueza. Eles estão de olho nisso, né? Poxa, essa imagem aqui, ó, a gente tem um vídeo, eu não tenho aqui no canal, mas é um avião que sobrevoou essas cidades pequenas que foram encontradas na Amazônia, que tem claramente as ruas, as casas, a gente vê tudo aqui, está perdida lá no meio, tá pro lado lá do Rondônia, lá mais pro norte, né? Então existe já sobrevoos em cima dessas cidades que provavelmente alguém está esperando só uma ordem do superior para pesquisar, mas já está descoberto, já está, só falta agora, aqui também tem uma outra, só falta agora o pessoal dar o start e dizer, vamos lá, gente, vamos fazer uma expedição e vamos, então, a coisa está indo muito bem, então é uma maravilha mesmo que estão, eu acho que isso aí eu quando falo nesses assuntos assim, eu fico fascinado, né? Gente, a gente tem nosso país, é o berço do mundo, a gente está ligado com todas as antigas civilizações, então o Brasil tem uma missão de ouro aqui, que é manifestar a terra da esperança, a terra prometida, a nova Canaã, a nova Jerusalém, então aqui a gente tem isso, e agora com o advento da nova Era Dourada, que está para próximo, estamos muito próximos, estamos na transição planetária, né? Vocês que não estão vendo muita luz no fim do túnel, eu digo, o Brasil vai manifestar o seu potencial e nós vamos todos ser muito felizes ainda com as coisas que virão, riquezas, abundâncias, né? Minerais, prosperidade, saúde, gente, é tudo de bom, né? Tudo de bom aqui, né, Rafael? Sim. Então, felizmente... Tudo isso está relacionado à descoberta de Ratanabá e do movimento que a população brasileira vai fazer diante disso, porque não só o Brasil vai ser beneficiado, mas o mundo inteiro diante do que está lá. É inacreditável o que vai acontecer. Vai ser uma mudança radical na história do Brasil e da humanidade. A nossa bandeira vai fazer jus, né? Do verde e amarelo. Pois é. O que será, né? E o azul também. Vamos falar sobre o azul, que é a nossa Amazônia Azul. Pois é, a nossa Amazônia. Deixa eu colocar a Amazônia Azul aqui para a gente ver. Tem muito assunto, tem muita coisa. Deixa eu colocar aqui. Tem muita coisa. Bom, fala, o que é a Amazônia Azul, então, para explicar para a gente? O pessoal foca muito na Amazônia Verde, né, na nossa grande Amazônia, mas existe a Amazônia Azul, que seria os 9 quilômetros de costa que nós temos no litoral brasileiro, mais 5,7 milhões de quilômetros quadrados de extensão do litoral, da região da Amazônia Azul, que pega toda a América do Sul, nossa costa aí, ó, exatamente como esta foto mostra, né? 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Então, o que existe nesta região? Será que nós temos consciência do que nós temos de riqueza na nossa costa litorânea? O que está submerso embaixo dessas águas aí? Né? Então tem muita coisa que os donos do mundo, o GO, está de olho também por causa do litoral brasileiro, né? Tanto em termos de pescado, petróleo, né? Então muitas coisas eles estão tentando descobrir, mas o mais importante são os tesouros de civilizações antigas que estão presentes nessa região. Eles sabem, né, que existem pontes que conectam a América do Sul com a Europa, com a África. Existem muitas construções submersas na Amazônia Azul e eles querem também encontrar. E isso não vai ser tão fácil assim. O Brasil é protegido, né? O Brasil não vai cair facilmente nas garras desses líderes mundiais que querem vir aqui para tomar o que é nosso. Que coisa, né? Então, assim, o pessoal falava muito da lenda do Eldorado. Eldorado, que tem até meus segredos de Eldorado, seria uma cidade de ouro e tal. Isso aí é lenda mesmo ou é Ratanabá? Não é lenda, não. É Ratanabá e suas cidades satélites. Os povos indígenas, principalmente os tupis guaranis aqui no Brasil, Paraguai, Bolívia, eles sabiam disso, eles conheciam essas cidades, né? Só que, infelizmente, como nós dissemos, o Brasil e o mundo passou por muitas transições. Ocorreram mudanças cíclicas na Terra, climáticas, era do gelo, dilúvio, movimentações das águas, enfim. Nós passamos por transições cíclicas, a gente sabe. E de tempos em tempos, essas antigas construções, civilizações, acabam ou ficando submersas
ou soterradas. Inclusive na Antártica tem muita coisa lá, abaixo do gelo, das águas, né? sim. A Antártica era um grande continente, existiam, inclusive, construções dos Murios também lá, e de outras raças, outros grupos que foram até lá posteriormente para construir suas bases, né? Então tá tudo soterrado lá no gelo, tem muita coisa que vai ser descoberta. Maravilha, ó, então, eu até mostrei um mapa ali, existe ali, ó, Machu Picchu, Acacor, Acafir, Ofir, né, e eu até vou colocar, inclusive, ligadas pelo chamado caminho de Peabiru, né, Isso. então, elas todas eram interligadas, essas cidades, né, desde Machu Picchu até Acacor e assim por diante, ligando também com outros continentes. Aqui a gente vê uma foto, né, ali, ó, Machu Picchu, que é famosíssima, que é bem do ladinho de Acacora, aqui, ó, praticamente dá para ir a pé ali quase, né? E Tianuhaco, e assim por diante. Todas elas faziam parte dessa grande civilização que nós estamos falando, né? Dos Murios e de povos subsequentes, né, que foram se espalhando pela Terra. Como eu disse, ocorreram mudanças cíclicas e muitos desses povos foram se extinguindo. Aqueles que conseguiam subir para os pontos mais altos, para os Andes, por exemplo, as grandes montanhas, sobreviviam. Isso tudo, Luciano, antes de ocorrer a intervenção dos Anunnakis, da criação da raça adâmica, do Homo sapiens, tá? Que foi a nossa raça mais recente, nós estamos hoje encarnados nela, né? Então, isso tudo foi antes da colonização, da exploração dos Anunnakis aqui na Terra, que eles fizeram, né? E da manipulação genética que ocorreu no ser humano também. Então, o caminho de Peabiru é muito interessante você ter falado, porque é um caminho que foi desconhecido. Ninguém mais tem informações sobre o que era essa estrada, esses caminhos, na verdade, né? Que existiam no mundo inteiro, existem ainda. Não só aqui na América do Sul, que chega até os Andes, mas levava para Ratanabá. Na verdade, era a estrada real. Ela existe ainda. Na Europa, na Grécia, na Turquia, inclusive, existe o início dessa estrada, e ela chega até Portugal. Ela vem, existem pontes conectando, né, por baixo do Oceano Atlântico, ligando essas estradas do caminho de Peabiru, chegando até a América do Sul. Tanto é que em São Vicente, em Santa Catarina, nós encontramos, saindo do mar, a estrada do Peabiru, saindo da praia, e vai seguindo adentro, entra ali Santa Catarina, Paraná, pega uma parte ali, vai entrando para o Paraguai, Bolívia, sobe, chega até o Peru, né? Então, é muito interessante. E não era só esse caminho, não, existiam vários caminhos paralelos do Peabiru. A nossa base de Dáquila aqui em São Paulo, em São Lourenço da Serra, nós temos também partes do caminho de Peabiru, na nossa região de Dáquila, onde temos nossa base de estudos e pesquisas aqui em São Paulo. É bem interessante. Aqui tem uma imagem do caminho de Peabiru. É isso aqui, então, essas pedras, né, que estão cobertas por vegetação, né? Ela foi construída para aqueles que não poderiam voar, porque existiam seres que tinham suas tecnologias aéreas, né, que voavam pela Terra, e outros que não, que caminhavam pela Terra. Então, esse caminho de Peabiru era para aqueles que trabalhavam, né, caminhavam e tinham que fazer essas longas viagens. Não foram os índios que construíram esses caminhos, não, tá, gente? Isso tudo já existia há muito tempo. Então, tudo isso foi anterior aos Anunnaki, porque a gente pensa assim, que conhece a civilização Anunnaki para frente, né? E então, se eles eram os anteriores, eles eram seres também como nós, assim, humanos, exatamente como nós, ou eles tinham uma aparência diferente? Sim, eram humanos, né? Mas tinha aparência um pouco diferente. Um pouco diferente. Talvez uma maior estatura, alguma coisa. Tem os gigantes também, né, que são nas pedras, aqueles gigantes enormes, né? Talvez seja alguma coisa assim, né? Maravilha. Depois dos Murios, nós tivemos a presença das Amazonas, as mulheres guerreiras também. Essa antiga civilização, a presença dessas mulheres na Terra. E elas vieram para ativar as bases dos Murios, né? Portanto, é que a Amazônia se chama Amazônia por causa das Amazonas, né? Então, existem muitas construções e símbolos antigos, inclusive próximo a Ratanabá, que também fazem referência a essas mulheres guerreiras, alguns símbolos que estão relacionados a elas, né? No mundo inteiro, elas se fizeram presentes, tá? Olha que legal. Então, nós vamos encontrar também evidências das Amazonas,
né, Ah, que é que muito maravilha, olha interessante. quanto conhecimento, quanta coisa, né? E a gente, sabe o que que o povo sabe? O pessoal sabe Big Brother e besteirada, né? E não sei o que, besteirada. Então, na verdade, o GO, né, que é o governo, né, que está Uhum. oculto, o GO, ele bota justamente, é futebol, é novela, é besteirada, é Big, justamente para as pessoas não saberem disso. Mas a gente está trazendo aqui para vocês, né, esse conhecimento maravilhoso, e é para a gente se focar nesse, porque se a gente sabe do nosso passado, a gente se valoriza, né? Então, quanto mais idiotizada ficar a população, melhor para o governo oculto. Mas acabou, acabou. Agora tem o Rafael, tem eu, tem todo mundo que estamos botando a boca no trombone, aí estamos contando tudo, né? E outros mais ali, né? Sim, inclusive, Luciano, os antigos fenícios vieram para cá também atrás de Ratanabá. Chegaram no litoral aqui, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, os fenícios estiveram aqui. Tanto é que na Pedra da Gávea, uma das entradas para se chegar em Ratanabá, subterrâneo, né, está na Pedra da Gávea. Existem entradas também em São Tomé das Letras, existem várias passagens no Brasil inteiro. Nós vamos encontrar referência a Ratanabá. Se formos encontrar antigos sítios arqueológicos, tanto no Nordeste, no Norte, no Sudeste, no Sul, tudo estava interconectado com Piabiru e com Ratanabá. Então a gente vê como. Então o pessoal pede, existiu a Mulher Maravilha, então tá aí. Inclusive, Luciano, os Murios tinham tecnologias avançadíssimas. Não era um povo primitivo, como muitos falam, né? Eles tinham tecnologia escalar, né? Que é tecnologia mental, bioplasmática. O ser humano nem tem ideia de como utilizar essa tecnologia ainda, tá? E também trabalhavam com cortes a laser, com tecnologia luminosa, com água, com cortes de pedras, com tecnologias utilizando água, laser e vibração sonora também. Através do som, eles moviam blocos de pedras, eles tinham conhecimento de magnetismo, densidade, MDPL, né, que nós chamamos. Como manipular o MDPL? O magnetismo, a densidade, a pressão e a luz. Então eles conseguiam construir grandes edificações megalomaníacas, né, em pedra, usando tecnologias muito avançadas. A gente nem chegou aos pés dos Murios ainda. E assim, o pessoal passa aquela conversa de bobo, né? Que os egípcios puxaram a cordinha, a pedra, foi lá com o martelinho, tudo mentira, Tudo isso aí. mentira. Esses livros aí de história, vocês vão ter que botar fogo, porque isso aí é a maior piada que existe, não tem nada de martelinho. Imagina que com martelinho, pegar uma pedra, tipo aquela lá de Baalbek, que é uma pedra de não sei quantas mil toneladas, mas com martelinho, né, conta outra, é a maior piada. Então isso aí é a obra dos Murios. Eles faziam isso com tecnologias que nós desconhecemos, né? De antigravidade, olha aí, ó, pirâmides do Egito e outras coisas mais, né? E depois o pessoal veio e utilizou aquilo, só mudou o nome lá, botou Gizé, né? E, uma coisa interessante, Luciano, que quando outros visitantes vieram para a Terra, os Anunnaki, por exemplo, vieram de outras regiões aqui próximas a nós. Vamos falar sobre isso no final aí. Eles construíram outras bases em pedra, mas geralmente tentando imitar essas construções dos antigos Murios, ou construíram em cima, né? Os templos antigos, inclusive o movimento religioso no mundo inteiro, fez questão de encontrar esses locais para desativar o vórtice de energia desses lugares, mudando a geometria das construções, alterando os símbolos, alterando a frequência daquele local, porque era os pontos onde a humanidade e a população se comunicava com os seres superiores, os seres divinos, né? Os antigos deuses extraterrestres da humanidade que vinham ajudar, trazer conhecimento, instrução para a população. Então, as lideranças mundiais fizeram questão de abafar o verdadeiro conhecimento e função desses locais. Construíram igrejas em cima, templos, tudo para esconder e maquiar o que era de fato isso tudo, né? Tá, por isso que tem então as igrejas em cima desses pontos, mas são Exato. assim, são pontos energéticos que tipo assim, como se fosse uma comparação, como se um ponto de acupuntura, em que ali há um Isso. ponto energético e tal, é um chakra, Sim, né? Um como se fossem pequeno centros chakra, de energia da um Terra. vórtice, Exato. né? Vórtice, e a pessoa, que coisa incrível. Então, ver como o governo ocupa, ele já está fazendo esse trabalho de abafamento há muito tempo, desde lá da época dos Anunnakis, né? Os E Anunnakis agora, chegaram mais ou menos a 450 mil anos, né, para isso. explorar aqui, encontraram muito ouro, muitos minérios aqui na Terra, e tinham o interesse de permanecer aqui.
E ficaram até hoje, né? Estão até hoje por trás aí das lideranças dos governos. E essas antigas construções seguiam as linhas de lei, né? Então tem tudo a ver, sim. Que coisa incrível. E assim, tem essas pirâmides aqui. O pessoal fala que tem pirâmides gigantescas. Deixa eu colocar uma imagem aqui para ti. No mundo todo, aqui inclusive na Romênia, tem uma pirâmide gigantesca. Tem outra aqui também. Olha, essa aqui é na Romênia, né? É a maior pirâmide do mundo. E os arqueólogos descobrem a maior pirâmide do mundo e que é também, olha o tamanho, ela é gigantesca, é o tamanho de uma montanha, isso aqui, né? Que eram, o que faziam essas pirâmides? Elas eram captadoras de energia cósmica, né? De energia para as pessoas. Qual era a função dessas pirâmides? Captação, conversão, transmutação da energia. Energia taquiônica, que seria a fusão de todas as frequências em 0,3 Hz, a frequência do pensamento, né? Então, essa frequência que as pirâmides escalonadas geravam, por exemplo, energia taquiônica, favorecia o desenvolvimento não só espiritual, mas mental, físico, das habilidades de todos os seres, né? Então, era algo magnífico, era uma tecnologia, era uma máquina quântica, né? Todas essas construções serviam com um propósito que hoje foi perdido. Nós não temos mais acesso ao conhecimento que realmente nos levaria a uma evolução muito mais rápida com esse legado, né, que foi deixado por esses antigos povos no passado. E vamos resgatar isso agora. É por esse motivo que estamos construindo em Corguinho, Mato Grosso do Sul, em Zigurates, o grande monumento escalonado de 63 metros, né, de altura, de largura, e que vamos ativar aí. Tem uma foto da cidade de Zigurates? Tem uma foto, eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar, então, o projeto da pirâmide escalonada aqui lá de Zigurates. Olha que lindo que vai ser uma pirâmide exatamente como aquela do México ali, né? Bem parecida. Bem parecida, e vai ter muitos estudos, muitas pesquisas, o encontro de grupos do mundo inteiro, na área da tecnologia, da ciência, espiritualidade, enfim. Nós vamos reunir todos para essa busca do conhecimento. Vai ficar maravilhoso o local, né? Ele está em construção, nós estamos movimentando, né, para que tudo se encaminhe da melhor forma possível. Olha só. Olha só que lindo, né? E ela, lá no alto, ela tem uma outra pirâmide com uma ponta de ouro, de dourada, né? A Sala 9. E aqui tem outra imagem também, essa aqui essa aqui é a imagem de Zigurates, lá dessa cidade, então, que está sendo... um complexo, né? Um complexo turístico. Existem casas também dos associados, as pessoas parceiras estão todos ajudando, né? E por que as casas são redondas assim? Elas são construídas dentro de um formato, de um padrão, né, que estabelece uma certa sustentabilidade diante de possíveis mudanças climáticas, vendavais, terremotos, tudo é construído dentro de uma proporção que favorece essas possíveis mudanças climáticas da Terra, né? E movimentações tectônicas, geológicas. E aqui está uma base, essa aqui é uma foto anterior, como está, não está pronto, estão construindo ainda, estão fazendo só os fundamentos, né? Está bem mais avançado que isso daí já. E aqui está uma outra foto mais antiga, essa aqui é mais atual, né? Mais atual, a gente vê que as casas são todas com a cúpula redonda, isso aí também para uma captação energética. Sim, tem a ver também. A energia, né, circula de forma mais equilibrada, harmônica, então... E ali é um vórtice também, um ponto energético também do planeta, esse local, né? Sim, é o maior vórtice hoje na Terra e faz conexão direta também com Ratanabá e com a pirâmide de Saqqara no Egito e com a pirâmide de Kukulcã lá na península de Yucatán. Todas as outras pirâmides vão ser reativadas após esta que for reerguida novamente ali em Zigurates. É interessante, Luciano, citar também sobre a anomalia do Atlântico Sul, que muitos pesquisadores não entendem o que está acontecendo. Que anomalia é essa no campo eletromagnético da Terra? Tem a ver com Ratanabá, porque o vórtice de energia está sendo reativado na Amazônia. E a anomalia do Atlântico Sul está relacionado à presença de Ratanabá e, logicamente, do vórtice também em Mato Grosso do Sul, né, em Zigurates. Então é bem interessante isso. E qual é a diferença de pirâmide escalonada, como essas aqui que existe ali com escadas, né? Ou aquelas mais lisas, tipo do Egito, para funções diferentes? Qual é a diferença delas? Sim, as escalonadas sempre tinham a ver com o desenvolvimento mental, dimensional, do ser humano.
que foram construções ligadas aos murios, aos dimensionais, aqueles que, a pirâmide de Saqqara, por exemplo, lá no Egito, ela foi uma das primeiras pirâmides a serem construídas na Terra, né? Então, ela é muito antiga. O pessoal data aí 5 mil, 6 mil, 8 mil. Não, é muito mais antiga. Isso vai longe a construção dessa pirâmide. Essas outras, que são mais lisas, né, são construções dos Anunnakis. Os Anunnakis tentavam imitar as construções antigas e faziam algumas pirâmides também, só que são diferentes. As escalonadas, que tem a ver realmente com os murios, com os dimensionais, né, que tinham um propósito evolutivo. As pirâmides lisas, nem tanto, né? Tá. Então assim, só para entender, porque assim, tem que entender que é bastante conhecimento. Nós estamos já em 15.500 pessoas simultâneas aí, maravilha, aí, tá? Legal. E assim, só para a gente entender que existiam, porque a gente fala assim que os sumérios, as tábuas da Suméria foram há 450 mil anos. Então a história começa a ser compreendida ali. Mas ele está falando 450 milhões de anos, é muito mais antigo, né? Ou seja, nós tivemos então essa primeira civilização dos Murios, depois que vieram, então, os Anunnakis, a mudança do DNA, etc., tábuas da Suméria, o homem atual, né, o homem de Neandertal, o Homo sapiens. Então, vocês veem como isso é muito... A história da Terra é de bilhões de anos, e a gente está aqui só na pontinha, né? Por isso que é muita arrogância a pessoa dizer, eu conheço, eu estudo tal livro, eu sei de tudo. Mentira, não sabe nada, né? A gente tem que ampliar o nosso conhecimento, que é muito mais. E agora, graças a essa transição planetária, né, Rafael, a gente está tendo acesso a esses novos conhecimentos que virão, e a partir de agora vai vir tudo que foi escondido para nós, né? Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Sim, não acho tudo será revelado. Tudo será revelado, como disse o Cristo lá atrás, né? Não há verdade que ficará oculta, que coisa linda, né? E, bom, eu estou muito feliz, eu adoro essa história das civilizações. O pessoal pede também Triângulo das Bermudas, seria também uma parte da Atlântida, né? Tem a ver com vórtice de energia no paralelo 19 norte, né? Que faz relação com a linha do paralelo do vórtice, que conecta com o paralelo 19 sul, aqui no Brasil, que tem relação também com Mato Grosso, Amazônia, enfim, tem relação. Lá em cima, no norte, também tem os vórtices, né? Só que não estão tão ativos atualmente como estão aqui no paralelo sul atualmente. Que bom. E então tem a Triângulo das Bermudas, tem também a parte assim do Egito, todos eles são de alguma maneira interligados, né? E existe túneis que estão por baixo da terra que ninguém sabe, que conecta todas essas cidades, né? Inclusive Ratanabá com outras cidades aqui no Brasil, né? Sim, todos os continentes, todas as grandes cidades têm túneis subterrâneos, né? E todos esses túneis eram construções antigas dos Murios e outros eram túneis que os Anunnakis fizeram para mineração de ouro na Terra, né? E muitos grupos tomaram posse desses túneis, bases militares, né? Grupos no poder aí que a gente sabe, eles usam esses túneis para outros fins, mas isso também está sendo desativado. Mas a maioria dos túneis não estão sendo utilizados mais, né? Mas não foram construções recentes, são coisas muito mais antigas, né? Então, existe no mundo inteiro túneis, a Terra por baixo, assim, é uma grande... uma malha na Capadócia, nós estamos vendo na Capadócia, na Turquia, existem cidades subterrâneas, né, intraterrenas lá. Muito interessante. E o pessoal descobriu uma cidade na Bahia, que foi descrita pelo manuscrito 512, pelos bandeirantes, né? É a verdadeira origem do Brasil. Então, manuscrito 512, vocês pesquisem, quem quiser saber. É verdade que então existe uma cidade dessa na Bahia? Sim, todas tinham conexão com Ratanabá, não só na Bahia, no Brasil inteiro, tem muitas coisas soterradas ainda, né? Serra do Roncador também tinha uma entrada muito grande para interterreno, também devia ter coisas ali, né? Teve partes, Luciano, que o dilúvio cobriu, né? Com terra, com lama, então ficou soterrado. Outras partes ficaram ainda amostras, porque a água não subiu tanto. Outras a água passava e depois voltava e secava, né? Então, nós tivemos essas mudanças, assim. Então, algumas partes ficaram intactas, outras não. Maravilha, olha quanta coisa a gente tem, assim, e assim, eu vou falar sobre a origem, quando a gente, né, nossa vida atual, ela é muito baseada nos chamados deuses astronautas, né, de Erich von Däniken, aquele livro famoso e tal, Os Deuses Astronautas,
Então, os deuses astronautas, segundo a minha compreensão, foram a partir dos Anunnakis, né? Eles seriam os chamados deuses astronautas que vieram há 450 mil anos atrás, na Suméria, e a partir dali começaram, então, a manipular o ser humano para que trabalhasse para eles, né? É mais ou menos isso? A Terra sempre foi visitada. Então, a gente pode chamar os deuses que vinham do céu, não eram apenas os Anunnakis, né? Que vieram de uma outra região aqui da Terra, de outros continentes daqui da Terra mesmo. Eles são humanos como nós, físicos como nós, não são deuses, coisa nenhuma, não são extraterrestres, não são nada. São seres que vieram explorar aqui de outras partes da Terra desconhecidas por nós ainda. Isso também nós vamos revelar futuramente em nossas pesquisas, né? Agora, os deuses do passado também eram seres que vinham de outras dimensões para cá, né? Os seres divinos, que também foram vistos como deuses, como anjos, como divindades, né? E os Anunnakis, muitas vezes, se faziam passar por deuses para enganar a população. Porque como eles tinham mais tecnologia, mais conhecimento, eram mais poderosos, né? Eram gigantes, a humanidade ficava submissa pela lei do mais forte, né? Então eles escravizaram a população e passaram ideias equivocadas sobre a presença dos deuses aqui. Eles se intitulavam como deuses, como o próprio Deus, inclusive. Enki, Enlil, Anu, Inanna, outros seres, Marduk, todos eles faziam papel de divindades e não eram. Então a humanidade foi enganada por esses grupos e até hoje acaba seguindo a doutrinação e o engano que eles criaram, né? Infelizmente. E a gente pode dizer que alguns deuses do Antigo Testamento, que eram muito vingativos, poderiam ser esses Anunnakis, Enki, Enlil e seus relacionados? São, sim, mais relacionado ao Enlil, Marduk. O Enki era mais compassivo, mais bondoso, né? Então intercalava entre o Enki e o Enlil, né? O deus do Velho Testamento. Esse é o Zacarias Sitchin, que pesquisou as tábuas da Suméria, né? É porque no Antigo Testamento a gente vê que os deuses mandavam matar todo mundo, eram os pequenos, eram velhos, crianças, idosos, todo mundo ia para, né? Era eliminado. Então a gente pensa, puxa, que Deus bondoso é esse que matava todas as famílias e tudo. Então, provavelmente essas ordens teriam sido dadas pelo Enlil, que não é nada mais do que o Enlil que mandava acabar com... Não era isso? Não é isso? Sim, porque o Enki, ele ajudou na criação da raça adâmica, que foi uma raça muito mais inteligente, uma raça que saiu do Jardim do Éden, ou seja, saiu da escravidão, da mineração que eles tinham na Terra. Então a raça adâmica foi criada pelo Enki com a colaboração de seres superiores, de amigos das estrelas, que vinham ajudar também nesse projeto da criação do ser humano. O ser humano começou a caminhar com as próprias pernas, vamos dizer assim, e isso não agradou ao Enlil, ao Anu e outros Anunnakis, que queria que o ser humano fosse escravo, trabalhador deles, né? O Enki não. O Enki, ele, de certa forma, colaborou com a criação dele, porque ele se sentia o pai da criação. Ele se sentia que deveria cuidar dos seus filhos, né? Já o Enlil e os outros, não gostaram dessa ideia de um ser que foi criado, inclusive mais inteligente do que eles, com a possibilidade de evoluir mais do que eles, né? Geneticamente dizendo, espiritualmente, enfim. Então eles tentaram dizimar. Até hoje estão tentando dizimar com a raça adâmica. É o que está acontecendo no mundo hoje, né? São eles atuando ainda. Eles estão ainda atuando, desde aquela época, eles são imortais, né? São imortais. Sim. E eles são localizados, são físicos, são seres que atuam ainda, eles estão nos túneis, onde é que eles estão? Onde é que estão habitando Enki e Enlil nesse momento em Marduk? Eles ficam em bases subterrâneas, em várias partes da Terra, inclusive na Antártica também tem base deles, né? No Vaticano, na Europa, na América do Sul, na América do Norte, tem bases na Terra inteira, eles vão passando, né, pelas suas bases e ficam de tempos em tempos nos seus locais. Agora, existia uma raça, um grupo, né, que no início trabalhava para esses Anunnakis, eram os vigilantes, os sentinelas, observadores, ficavam no céu, né, e desceram à Terra e se rebelaram contra os Anunnakis. São conhecidos como Igigis, né, nas tábuas sumérias. Esses também eram Anunnakis, mas eram considerados uma raça diferente. Então eram os Igigis. E eles vieram e se relacionaram com as mulheres da Terra.
Por isso deram origem aos gigantes, aos nefilins, Os Nephilim. toda aquela história, né? Tem a ver com os Igigis. E eles lutaram contra os Anunnakis, exigiram também uma parte de controle da Terra para eles, e eles estão no comando de tudo que a gente entende como esse lado mais... está dificultando as coisas para a humanidade hoje. Nem são tanto os Anunnakis que estão dificultando as coisas, são esses Igigis hoje, que estão causando aí essa confusão toda, né? Tá, mas aqui que a gente tinha falado antes que o Enki, ele está do lado, né, do bem, está do lado da aliança, está trabalhando pelo bem da Terra. Agora o irmão dele, que é o Enlil, não, ele está ainda, né, é assim mesmo? Está em cima do muro, né? Ele, às vezes, cai para um lado, para o outro, ele está começando a se unir ao irmão dele. As coisas que ele está vendo que não vai ter saída, né? Ou ele entra num caminho diferente, né, em colaboração com a humanidade, ou as coisas vão... Sim. Agora, os Igigis, realmente, esses precisam se colocar no lugar deles e realmente serem expulsos aqui, né? Porque eles estão causando um caos no mundo. Nós estamos vendo aí. E eles sempre brigaram entre eles, né? Todas essas guerras, tudo que aconteceu no mundo foi obra deles. Eles brigando por poder e território na Terra. Sempre foi assim. Nas religiões. Mas chegou o fim, né? Chegou o fim dessa gente. Já soou o gongo, né? Acabou, deu para. Já fizeram o estrago que chega, agora tem que ir embora. Né? Os Igigis estão por trás do comunismo na Terra. Tá? Aí, só para você entender mais ou menos. Então, ó, a gente vê. Então, assim, só para entender, que eu até gostaria que as pessoas entendessem, porque é um assunto bem complexo, né? Convenhamos que é um assunto que não é toda hora que a gente consegue ter uma compreensão dessa. A hierarquia tem Igigis, depois tem arcontes, depois tem dracos, depois tem reptilianos, tem greys e tem o homem, e tem os políticos, né? É mais ou menos assim. Quem é que manda em quem aí, né? Não, existem laranjas humanos que trabalham para eles, existem laranjas humanos híbridos, que eles miscigenaram com a genética deles, existem outras raças, como os Greys e outras, como você citou aí, que também atuam num patamar inferior, como se fossem funcionários deles também. Várias raças vieram visitar aqui, né? Então, mas quem tem o poder realmente são os Anunnakis e os Igigis. As outras trabalham para eles, né? E os seres humanos laranjas, né, os funcionários, os filhos dos filhos ou miscigenados híbridos também atuam no alto escalão das sociedades secretas, desses grupos, né, que não querem o bem da humanidade, que a gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Então, eles vão ser destituídos desse poder e um novo sistema, o sistema do bem, será implementado, né? Isso nós estamos trazendo também de compreensão para todos, que esse GO, esses grupos que estão no poder, acabou o tempo deles, né? Então, eles estão percebendo que já foi, a derrota já aconteceu, eles estão resistindo, eles estão lutando para permanecer no poder. Mas eles sabem que eles já perderam. É igual um time de futebol que está levando de 10-0 e quer fazer um golzinho para sair, pelo menos, com honra, né? Então, assim, eles querem fazer esse gol a todo custo e querem causar um estrago final, né? Isso está acontecendo hoje. Mas já perderam. Já perderam e a vitória é certa, né? A vitória é certa. Então, por isso que a gente fala, né? Vamos manter a nossa vibração elevada na esperança, na confiança que, mesmo que a gente esteja vendo algum mal no mundo, ele está com os dias contados, né? Então, vamos manter sempre a vibração elevada. E nós inclusive, estamos aqui mantendo essa frequência para resgatar um planeta que estava sequestrado há milhões de anos, né? E nós estamos fazendo essa virada agora. Nós, eu, você, todos nós aqui, né? Precisamos do apoio de vocês. Porque se a pessoa não acredita, a pessoa fica, eu acho que não sei o quê, a gente está trabalhando contra, né? Sim. Agora, no momento que você diz, eu quero aprender, a gente está favorecendo, né? Porque a ideia nossa e do Rafael é fazer esse trabalho de unificação do conhecimento, né, Rafael? Fala um pouquinho, qual é o objetivo maior que vocês têm de passar para a Terra de uma maneira que todos compreendam essa realidade e que a gente consiga transmitir uma informação que todos consigam entender, né? Fala para nós qual é que é o objetivo, assim, de vocês. Tendo em vista essa manipulação por parte desses grupos, né, que nós explicamos agora, os Anunnakis principalmente, eles manipularam muitas religiões também, manipularam a ciência, eles estão por trás de toda a mentira que foi colocada sobre nós, essa Matrix. Então, nosso objetivo, nosso compromisso é resgatar a verdade. Temos que ir atrás do conhecimento verdadeiro que foi ocultado de nós. Todo esse conhecimento estava, por exemplo, na Biblioteca de Alexandria, que destruíram, colocaram fogo, né?
Só que eles retiraram muitos arquivos e textos e documentos e conhecimentos de lá e tiveram acesso à história do passado da humanidade, eles sabem tudo. Então eles manipularam, esconderam conhecimento, ocultaram de nós a verdade sobre a vida, qual é o nosso propósito aqui na Terra, quem somos nós, e deixaram a humanidade perdida. Então nós temos que buscar o conhecimento, os fragmentos estão perdidos pelo mundo, e unificar as linhas de pensamento, unificar a verdade que está fragmentada. Esse é o compromisso que a gente traz em Dáquila, né? Eu venho representando ele na medida do que eu posso e conto com a parceria de todos para realizar esse trabalho. E o meu canal no YouTube... depois eu vou deixar o link para vocês acessem lá. E o que seria, então, na tua visão, os 144 mil, que é tão falado, né? Tão falado, isso. Sim. 144 mil descritos no Apocalipse, na Bíblia, né? Que seriam os escolhidos de Deus, aquele grupo especial. Na verdade, existe realmente. São aquelas pessoas que estão na Terra, encarnadas hoje, e que sentem que não são daqui, se sentem estrangeiras. E têm uma ânsia, uma vontade muito grande de realizar um compromisso, uma missão. Elas se sentem diferentes, elas não se encaixam, elas são rebeldes. Elas estão aqui para fazer a diferença. E se revoltam com o mundo. São as ovelhas desgarradas, né? Elas não querem seguir o sistema. São 144, simbolicamente seriam parte desse grupo dos 144 mil, que foram aqueles que chegaram à Terra no passado, mais ou menos em 4004 a.C., em missão, enviadas diretamente pelo Conselho Crístico para a Terra, né? Através de Emanuel e Lilith. Então eles vieram em missão, estão aqui até hoje, fazendo parte desse movimento de transformação do mundo. São 144 mil. Que coisa bacana. Aqui eu tô com uma imagem também, que só para a gente comentar também, é uma imagem, um desenho, lógico, né, da Atlântida. Atlântida aqui, que era, olha que coisa linda, né, os templos em ouro, né, olha que maravilha. Aqui também um templo de pedras lá da Turquia, Malbec. Isso aí é dos Murios. Dos Murios também. Isso aqui, olha o tamanho dessa pedra, olha o tamanho do homem, né? Então jamais um ser humano conseguiria com o martelinho fazer isso aí, pelo amor de Deus, né? Que é isso. Aqui está Atlântida, só uma imagem que eu tenho. Os mundos intraterrenos também, a gente sabe que teve Shambhala, Agartha, né? Isso tudo faz parte dessa rede, né? Da intraterrena, Agartha, Shambhala. O que tu me diz dessa parte também? Existem mundos intraterrenos, não só físicos, mas como dimensionais também, né? Então existem passagens interdimensionais, cidades intraterrenas, muito evoluídas, tá? O pessoal confunde, acha que mundos intraterrenos é coisas negativas, nada a ver, tá? Tem nada a ver com o inferno, com nada disso, não. Tem a parte ruim e tem a parte boa, né? Então, tipo essas entradas que a gente vê ali na Serra do Roncador e tal, leva para cidades do bem, né? Não é do mal, né? Não, tudo que é dimensional, né? Tá na frequência positiva, muito mais acelerada, muito mais elevada, né? Esses túneis subterrâneos que são usados pela elite, pelos grupos de poder do mundo, é outra história. Isso aí são pessoas físicas que criaram bases militares e bases subterrâneas para ficar ali. Quando a gente fala de mundos intraterrenos, estamos falando de outras realidades, né? Tanto é que todas as tribos indígenas do passado tinham suas lendas dos mundos internos. Né? Então, o submundo não é algo negativo, não. A mitologia trata desse submundo, né? Só que isso foi corrompido pelo GO também. Eles deram uma ideia, uma conotação negativa, né? Como se existisse algo trevoso aqui na Terra, em outras dimensões. Mas não é. O lado espiritual negativo existe, né? O lado dos desencarnados, do mundo espiritual existe. Mas as dimensões é outra história, né? Realidades superiores. Maravilha. Então, tu colocasse ali uma frase que eu acho interessante a gente debater um pouquinho. Um assunto para lá de polêmico, mas vamos falar, né? Porque a gente está aqui para abrir a cabeça, né? Chega de usar véus, né? Véus. Vamos tirar o véu da cabeça e vamos abrir os olhos, fazer assim, ó. Chega, né? Assim, a gente sabe que existem outros povos que vieram colonizar nossa terra aqui, que não são do espaço, são aqui da terra mesmo, de locais que o ser humano até agora não teve acesso, né? Então eu te faço essa pergunta: existem
povos além da Antártida, porque é um grande segredo da humanidade a Antártida, né? Ninguém pode passar lá, justamente é o maior proibido, e a gente sabe que existe, já teve o Almirante Byrd, né, também conhecido, só você pesquisar na internet, Almirante Byrd, tem fotos, né? Ele era da Marinha Americana, ele foi com o seu avião, né, entrou a Antártida dentro e começou a ver terras tropicais. Ele viu flores, viu plantas, etc, etc, e voltou. Tem vários vídeos disso também, e relatou para a Marinha, para os Estados Unidos, e o pessoal, né, botou chega para lá, ora, cala a boca, não fala nada, porque isso aí não pode ser falado, né? Só que agora chegou o momento de falar, porque a coisa existe e o mundo vai ter que saber que o Almirante Byrd entrou numa terra tropical além da Antártida. Então, existe mesmo um continente tropical além da Antártida, outros povos? Existe não só um, mas vários, né? Vários continentes desconhecidos ainda por nós. Isso eles escondem da gente. Nós, em Dáquila, descobrimos, inclusive, um desses continentes, acima da Sibéria e da Rússia, existe lá uma região desconhecida por nós, tá? E nós vamos revelar isso também em nossas pesquisas em breve. Será bombástico. Agora, o Almirante Byrd não só encontrou regiões na Antártica, além da Antártica, como no Ártico também, lá no Polo Norte. Ele descobriu regiões desconhecidas que são ocultas de nós também. Tudo isso é real. Existem outras terras e existem outros seres, outras raças humanas vivendo nessas regiões também. Foram eles que vieram para cá colonizar, explorar essas terras onde nós estamos hoje aqui. Que coisa, que maravilha, né? Olha, quanta coisa a gente foi enganado esse tempo todo aí. É uma coisa incrível, como a gente foi feito de bobo, né? A GO, tá escrito GO, o que é GO? A gente tem que cuidar com algumas palavras aí, tá? O GO, ou NOM, é a mesma coisa, tá? Mas a gente fala GO também para facilitar. Então, assim, resumindo, a gente tem terras além da Antártida, a gente tem o exército, marinha que cercam aquilo para que ninguém chegue, para que ninguém descubra, né? Se de fato fosse algo para ser contado, eles deixavam abrir, né? Então ninguém pode chegar lá. E quando nós tivermos acesso a esses novos locais do nosso planeta, olha quanta riqueza, quanto benefício, quanto intercâmbio nós vamos ter com os outros seres, né? Que o pessoal fala, extraterrestre, não sei o quê. E se não fossem extraterrestres, se fosse da Terra mesmo aqui, né? Nossos vizinhos de né? Terra. Porque existe extraterrestres, mas a maioria desses que aparecem por aí é da própria Terra mesmo, né? É ou não é? Conta para nós aí. Sim, inclusive essas naves aí. Inclusive essas naves físicas, essas tecnologias que a gente vê aí, são tudo criação dessas raças que vieram muito mais tempo para cá. Fizeram parceria com os governos, né? E com grupos que construíram essas aeronaves. Os Hanebus, por exemplo, as Vimanas do passado. Tudo isso eram naves, eram tecnologias, né? Agora, existiam também as naves interdimensionais, que são de luz, de plasma, né? É outra frequência, aí são seres superiores, evoluídos, que utilizam a tecnologia bioplasmática. Aí é diferente. Agora, esses seres que se faziam passar por extraterrestres, né, não tem muita relação, não, com esses grupos que vêm ajudar a humanidade, é diferente. Então, assim, só para resumir, existe os físicos e existe os não físicos, não é mesmo? Isso. Os dimensionais, a gente chama de dimensionais os não físicos. Aqui está uma imagem aqui só para a gente entender, tá? Isso aqui seria os dimensionais, que vêm para auxiliar a Terra, né? E eles podem ser chamados também de amigos espirituais, de seres ascensionados, tem vários nomes, né? Não é mesmo? Sim. A gente pode entender, sim, como a gama de seres com uma tecnologia superior. A diferença é que os dimensionais, eles não morreram, né? Eles não têm corpo espiritual desencarnado, eles estão vivos, eles têm corpo físico. Eles estão num grau de evolução tão alta que eles podem manipular a frequência de luz dos seus corpos. Então, eles materializam, desmaterializam, eles podem ficar físico entre nós como humanos, se eles quiserem, podem caminhar com a gente, encontrar conosco na rua, se eles quiserem, né? E podem, de repente, sumir, né? Voltar para as dimensões deles. Agora, seres desencarnados é diferente, né? Os seres espirituais, mesmo os evoluídos, né? Eles já têm um patamar diferente, estão numa frequência diferente, mas atuam juntos em alguns momentos na evolução da humanidade.
Que maravilha, que maravilha. E assim, será que o pessoal vai ter um surto aí quando essas coisas começar? Isso aí que a gente está falando, eu vou contar para você, é só um pouquinho, né? Tem muito mais, né? Será que a humanidade vai entrar em parafuso quando começarem a falar essas coisas para a humanidade aí? Por isso que é bom se acostumar desde já, não é mesmo, né? A humanidade talvez não esteja preparada para tantas revelações assim. Mas, no fundo, a população está esperando algo, né, Luciano? O pessoal está esperando uma mudança. No fundo, todo mundo sabe que existe algo além, que existe vida em outras dimensões, em outros mundos, que existe uma realidade superior, paralela a nosso. E existe um sistema que está controlando todo mundo. Todo mundo está vendo agora o que eles estão fazendo, né? E vai chegar num ponto que vai ter uma ruptura, que a humanidade, por si só, vai despertar. Vai ter uma massa crítica de pessoa, ou melhor, crística de pessoas, que vai causar um movimento que vai impedir a continuidade desse movimento contrário. Então, a presença dos nossos amigos superiores, com certeza, já está acontecendo, a intervenção. Só que eles precisam também que a humanidade amadureça, desperte, até para estarem preparadas para uma mudança de paradigma tão alta, né? Tão forte assim. Porque o governo oculto, o GO, fez questão de condicionar as pessoas pelo medo, pela falsa ideia desses seres, como se tudo fosse acontecer para o mal, né? Então o povo tem medo, ninguém acredita, né? Foram todos condicionados e doutrinados em conceitos errôneos. Então agora chegou o momento de, pouco a pouco, a gente vai encontrando a verdade, e quando tudo for revelado, nós vamos perceber que nós estamos num mundo maravilhoso, muito maior do que a gente imagina, com a possibilidade de evolução infinita, e que temos tudo para ter prosperidade, saúde, felicidade, dignidade, para vivermos a melhor vida na Terra. O problema não é estar na Terra, o problema é estar sobre o jugo desse sistema que foi colocado sobre nós por esses grupos aí que estão no poder. Então muita gente pergunta aqui também nos comentários, né? A gente levantou esses assuntos sobre as estrelas, sobre muitas coisas que a gente foi manipulado para achar que certas coisas eram e não eram, né? Então eu vou mostrar um videozinho aqui, eu queria que tu me explicasse o que é esse videozinho aqui para a gente entender um pouquinho o que é isso aqui. São as estrelas. Se você pegar com uma câmera e der um zoom, ou no telescópio der um zoom, né, nos astros, você vai ver o fenômeno da luminescência, como se fosse realmente envolto como se estivesse atrás de uma água, né, mais ou menos isso. Além de ter o efeito da câmera, existe também essa luminescência diferenciada. Então, o que são as estrelas, né? O que são os astros no céu? Será que é o que a gente pensa mesmo? Será que Vênus, Marte... Olha aí, Vênus, ó. Será que é isso que a gente aprendeu nos livros da ciência? Ou não? Seria uma projeção de algo? Seria uma manifestação diferente do que nós entendemos como planetas? E eles estariam tão longe da Terra assim? Ou seriam parte do sistema Terra? Tudo isso tem que ser pesquisado. Olha a similaridade, né? Uma piscina, aqui tem uma piscina, né? Exatamente uma similaridade entre, parece uma coisa refletindo como uma projeção, como um holograma, alguma coisa assim, olha assim, isso aí são os planetas que o pessoal as estrelas, o pessoal fala, a estrela tal ali, né? Estrela não sei o que, estrela da onde, estrela, então... As camadas atmosféricas também geram um efeito de ilusão de ótica para o observador aqui, porque a nossa tecnologia não é ainda suficiente para ultrapassar as camadas atmosféricas com uma visão perfeita do que realmente é. Até mesmo a Lua, o Sol, enfim, os astros, não são como a gente vê perfeitamente no céu. Existe uma distorção óptica, né? Mas as estrelas são projeções holográficas e estão presentes nas nossas camadas atmosféricas da Terra. Agora, seria um mistério para nós desvendar o que são as estrelas, né? O que são as estrelas. Então, gente, sabe, tem uma frase que é matadora, né?
contra fatos não há argumentos. Então, o pessoal diz, mas o meu amigo, meu tio, contra fatos não há argumentos, e contra fotos não há argumento, né? Então, a gente sabe que muitas dessas imagens que passam para nós é tudo Photoshop, né? Tudo Photoshop. Então, se você pegar de fato, contra fatos não há argumentos. Então, a pessoa diz, não sei o quê, não sei o quê. A maioria das coisas foram manipuladas pelo GO para que a gente ficasse pensando que o coelhinho da Páscoa existe, né? Então, tem muita coisa que vai se trazer para nós. Não precisa acreditar em tudo, mas está aí contra fatos e não há argumentos. Então, o que seriam, então, as estrelas? Assim, uma breve... O que seria uma estrela? Né? Estou falando de holografias de outras terras além que refletem no céu. É mais ou menos isso, né? Existem alguns astros no céu que têm relação com o que está aqui embaixo, né? Existe uma correspondência, como os princípios herméticos apresentam, né? Desde lá atrás, Hermes Trismegistus, Tote, já havia dito, né? Assim como é em cima, é embaixo. Mas quem disse que o céu realmente é embaixo? E se tiver algo acima do céu, projetando e refletindo no céu, nessa película, na membrana, né, da Terra, algo que nós estamos vendo? Seria nós mesmos projetando a luz da nossa alma aqui na Terra, nos observando? Os antigos povos indígenas diziam, né, que as estrelas eram seres celestiais, seres divinos, observando o ser humano na Terra. Será? Então, será? temos que meditar e refletir sobre isso, né? Quem sabe? A verdade dói, sabe, Rafael? A verdade dói e as pessoas defendem as suas crenças assim de maneira muito ferrenha porque eles não querem abrir mão de tudo que foi ensinado. Foi ensinado durante séculos, né? Que as coisas são assim, são assado, e a gente está vendo agora que está caindo por terra muitas das coisas, né? Então, as pessoas preparem o seu coração, porque muitos conceitos que a gente tem já dentro de nós vão ter que ser revisados quando vierem as revelações, né? Nós vamos lançar um documentário chamado Anomalia dos Astros, e vamos mostrar muitas coisas em relação a isso. As estrelas, aos planetas, a Terra, ao Sol, a Lua, muita coisa cairá por terra. A astronomia vai ter que rever muitos conceitos, né? E muita coisa vai mudar. Repito, contra fatos não há argumentos, né? Então vocês pensem sempre nessa frase, assim, contra fatos não há argumento, não adianta, mas eu acho que sim, eu acho que não tem acho que sim, acho que não. Contra fatos, contra fotos, contra a pesquisa não tem argumentos. Então, aí o pessoal pergunta, mas os pleiadianos, né, que tanto estão ajudando a Terra, eles são da onde, né? Os sirianos, eles de fato existem, talvez eles sejam dimensionais, não é mesmo? São 49 raças dimensionais que fazem parte desse conselho superior de seres dimensionais, os extraterrestres do bem, né? Os parceiros da humanidade, e nós tivemos um contato diversas vezes, né? Estabelecemos uma parceria com eles em Dáquila e recebemos muitas informações. Eles pediram, saiam a campo, pesquisem, busquem o conhecimento. Vocês vão provar as informações que estamos passando para vocês. Fizemos isso e comprovamos por A mais B que eles estavam certos, né? Então, de tempos em tempos, eles vêm fazer uma assessoria, né? Passar algumas informações, orientar, direcionar, e nós temos essa parceria em prol do bem da humanidade. Eles existem. São 49 raças. Tá, quer dizer que então o pessoal diz, os pleiadianos, eles vêm aqui ajudar a Terra, os povos galácticos, isso aí é verdade, existe, verdade, né? Claro. Eles estão aqui, né? E só que também existe os que são da intraterra, que estão ajudando, tá? Então, mais ou menos é isso, né? Existe de todos os lados, não é mesmo? Então... Sim, e os Anunnakis sempre quiseram confundir as pessoas com relação a isso. Por isso que eles criaram essa ideia de Hollywood, de extraterrestre, de ficção, de monstro, de coisas assim, porque eles queriam confundir a humanidade para deixar todo mundo com medo dos seres do bem. Seres do bem. Os parceiros, né? E essas 49 raças, elas estão ajudando esse processo, porque eu sei que a Terra está fazendo uma limpeza que vai beneficiar toda a galáxia, né? Toda a circunvizinhança aqui, né? Sim. Então, eles estão ajudando porque é necessário dar esse upgrade na Terra, né? Então, essas 49 raças estão trabalhando, né, em conjunto, né, para a Aliança do Bem, para limpar a Terra, não é mesmo? Exato. E para expulsar os negativos. Isso. Eles têm aliança com a humanidade. Nós firmamos essa aliança, eles estão aí em colaboração com outros grupos, outras raças do bem, que querem
trazer esse novo sistema, o sistema do bem. Isso é muito Bem. importante a gente frisar. Eles só estão aí para dar uma força para a humanidade, mais uma vez, né, colaborar com a nossa evolução, para que a gente conquiste o que é nosso de direito, a terra. Estes grupos que estão abusando do poder não podem mais continuar aqui. Então eles estão vindo nesta aliança para trazer não só o conhecimento, as tecnologias, as revelações para nós, para a gente resgatar o passado e mudarmos nosso futuro, mas também para implementarmos um novo sistema do bem. Eles disseram assim para nós: não adianta a gente passar muitos conhecimentos para vocês enquanto as pessoas estão passando fome, sofrendo, sem dinheiro, na miséria, sendo escravizadas e dizimadas pelo GO. Chegou o momento de acabar com esse sistema, né, maligno que está aí. Então nós temos que fazer um movimento de transformação. É um momento de ação. É hora da ação. Nós temos que todos estar unidos nessa aliança, em parceria com eles, porque eles vão colaborar com a gente. Né? Eles estão colaborando com a gente. Só que a ação é nossa. Né? Não é um milagre que virá do céu para que todos sejam salvos. Não. É uma ação conjunta. Nós, humanidade, os 144 mil, os despertos, os diferentes, agindo em parceria com os nossos amigos das estrelas, os dimensionais, os seres da luz. E é esta ação que deve acontecer em parceria com grupos, com instituições, com governos, com todos que estiverem abertos a essa mudança. Porque o grupo resistente, né, os Igigis, os Anunnakis, esses grupos que estão no poder até hoje, eles não vão aguentar a força dessa intervenção e dessa mudança para o sistema do bem. Por isso que nós, em Dakla, estamos com essa proposta de realizar esse movimento, né, em prol da humanidade. Que maravilha. Olha, então, a gente está tendo aqui o privilégio, né, de trazer um conhecimento muito profundo, né, um pouco diferenciado, mas que a gente vai ter que se acostumar, porque a partir de agora é essa linguagem que vai ter no mundo, né? Não adianta aquela história de dizer, eu sempre aprendi diferente e tal, a gente vai ter que ampliar o uso, porque senão a gente fica para trás aí, né? E assim, o Brasil, voltando ao assunto da live, que era o Brasil. O Brasil, a gente sabe que está prometida a ser uma nação que vai exportar luz para toda a humanidade, né? Então a gente vai ter isso em breves tempos mesmo, luz, conhecimento, riquezas, finanças, prosperidade financeira, né? É verdade que nós vamos voltar a ser, de fato, a capital do mundo, a nação líder do mundo? Isso vai acontecer mesmo? Sim, sempre fomos, né? Ratanabá, a descoberta de Ratanabá tem a ver com isso, com essas revelações que estamos trazendo. A nação brasileira vai encontrar um caminho que vai ser exemplo para o mundo inteiro. Nós vamos ter apoio, ajuda para isso. Tudo isso tem a ver com um grande movimento de prosperidade que vai eclodir aqui no Brasil, já está iniciando. É que todos nós estamos esperando isso. Tem a ver também com o Ratanabá, com novas tecnologias, e o Brasil vai ser o exemplo. Nós vamos ser o exemplo do mundo, dessa transformação. E aqui voltará a ser o que sempre foi. A capital do mundo, o centro do conhecimento, da luz e da evolução humana. Espiritual. Que alegria saber disso. Então, gente, você que está meio estranho aí, né? Vamos dar um sorriso no rosto e dizer, maravilhoso, nós estamos chegando no momento e a gente pergunta, né, quando? Ninguém sabe, mas é para breve que vai fazer uma virada, né? O que tu acha? Esse ano vamos ter já muita coisa boa, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Esse ano que vem, principalmente, né? Até 1 ano e meio aí para frente, muita coisa vai mudar. Vai ser fantástico. Vai durar mais de 1 ano e meio essa bagunça aí, e nós vamos ter que virar essa mesa de vez mesmo. Vai começar já está começando, já está havendo a mudança, e nós vamos até aí 1 ano e meio, no máximo até 2028, vai estar tudo executado, e a era dourada da luz, a nova era, né? A era de Aquário, enfim, toda essa nova frequência da Terra será transformada, com certeza. Depende de nós, né?
da nossa ação. Já pensou que assim nós somos os trabalhadores que estamos semeando a terra para as futuras gerações plantarem e frutificarem? Então, veja como nós somos âncoras de luz aqui, coisa linda, né? Então, agradeço a Deus, agradeço ao Pai por a gente ter vivido esse momento épico, bíblico, apocalíptico aqui de transformação de um planeta para sempre, para as futuras gerações. Então, isso é maravilhoso. Então, gente, vamos ficar felizes. Se você está triste agora, nesse momento, mude tua cabeça, seja feliz, agradeça a Deus e vamos tocar para frente. Falta pouco, como ele diz, falta pouco, eu já sei disso, falta pouco. Daqui a pouquinho o bicho vai pegar e a gente vai ver coisa acontecer e vai ver muita coisa boa, né? Inclusive, sobre Dáquila lá também, tem o BDM, que é a moeda digital que está sendo lançada, possivelmente como a primeira moeda brasileira digital. Sim. E que vai ser oficial brasileira, possivelmente seja a nova moeda brasileira, né? O que tu me diz sobre isso? Com certeza, nós estamos indo de vento em popa, né, devido ao advento das moedas digitais. O próprio GO está armando uma situação de digitalizar todo o sistema econômico, é o reset financeiro mundial, faz parte da agenda deles, eles darem esse reset, até para reformular todo o sistema financeiro e econômico do mundo. E o Brasil vai entrar no esquema, vai tentar, né? Só que não vai dar muito certo, assim, esse movimento de se adaptar a essa agenda dos senhores do mundo. O BDM digital, nós lançamos como um bônus no início, em Dáquila, para ajudar entre os associados, para ter uma movimentação, fomentar a economia local, lá de Dáquila, da região, o Corguinho, o Rochedo, e nós ajudamos muitas pessoas, muitos comerciantes, muitos parceiros, muitas empresas sentiram interesse em utilizar esse bônus, favoreceram muitas pessoas. Então, nós decidimos lançar o modelo do BDM digital. Ele já existia como um bônus físico, né? Uma moeda social, e nós lançamos o BDM digital como criptomoeda. Está fazendo um sucesso estrondoso, né, no Brasil e no mundo já. Então, muitos que estão investindo no BDM já estão tendo muita prosperidade e só vai aumentar, só tende a crescer, né? Então isso tudo também faz parte da implementação do nosso sistema do bem. O BDM faz parte, o bônus dourado mercantil. Por que bônus dourado, né? Dourado? Mas o que significa isso? Então, com certeza, tudo que nós falamos na live hoje está interconectado, inclusive o BDM. Né? Quem tiver interesse, quiser saber mais sobre o BDM, entre no nosso grupo, procure a gente lá no canal do YouTube, né? Que nós vamos informar, esclarecer para todos aí. Que bacana. Olha, eu tô vendo que tem gente de todo o mundo aqui, dos Estados Unidos, de Boston, de Portugal, da Alemanha, tem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro assistindo a nossa live. Foi uma live, assim, fantástica, porque a gente trouxe conhecimentos muito importantes, né? E, como diz, se você não aceita tudo, retém o que é bom, despreze o resto, mas comece a abrir os teus olhos, porque as coisas, a partir de agora, elas vão vir, assim, efeito cascata, né? Uma coisa atrás da outra, e quem ficar para trás não vai conseguir dar a volta aí, tá? Eu vi um comentário aqui, Luciano, eu perdi, mas ela falou assim, chega de miar, vamos rugir. É isso aí. Bonito. É isso aí. A gente tá miando, né? Só miando diante... né? Agora a gente tem que rugir. Nós somos leões e nós temos que mostrar o nosso verdadeiro poder. Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Não ficar passivos e sim agirmos para essa mudança acontecer. Tá, então, nós, eu sempre digo, nós somos a mudança, né? Isso. Claro que vamos ter ajuda externa, vai ter ajuda dos seres e tal, mas somos nós a mudança, eu, você, cada um que está ali. Então, compartilha essa live com todos os seus amigos, né? Deixa o pessoal, eu não gosto, eu vou rir, deixa rir, vai rir uma vez só, depois não vai rir nunca mais. Né? Ele vai dizer, que maravilha, quanto conhecimento, então compartilha, dá uma força pra gente, dê o seu like, dê o seu joia, se inscreva no canal Ensinamentos da Era de Aquário, conheça o canal também do Rafael, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? E tem muita coisa, a gente está num momento assim de grande ascensão espiritual, física e tudo mais, então posso dizer para vocês, fiquem firmes, a gente venceu, a luz venceu, gente, tá? Então, dê uma força para nós aí, tá? Por favor. Vamos rugir, como diz aí, né? Vamos rugir. Então, isso seja um primeiro contato, que a gente mantenha esse contato mais frequente, que a gente possa conversar de novo, que eu possa trazer o Rafael aqui. Eu vou pro canal dele também daqui a pouco, né? Daqui um tempo a gente vai combinar uma live lá.
E a gente vai crescendo cada vez mais, né? Então é isso, meu povo querido, obrigado a todos pela essa presença maravilhosa, que a gente possa se encontrar cada vez mais. E, como diz, a luz venceu, né? Repita no seu coração, a luz venceu. Ó, gratidão a todos, a luz venceu. Tchau, Rafael, um abraço, então fica Tchau. com Deus. Tchau, Obrigado tchau. a A luz todos. venceu. Tchau. Tchau, Luciano.